Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o caso da Alzira Maria Teodoro Luiz, uma cafeicultora aqui da região de Mutum, Minas Gerais, que foi executada, assim como as investigações afirmam, pela forma com a qual ela foi assassinada. Ela tinha 43 anos, era uma cafeicultora que tinha muito sucesso, não só na sua produção, era uma mulher próspera, e ela registrava seu cotidiano aqui nas redes sociais, ou seja, havia se tornado uma influenciadora digital também. E ela registrava cada momento, desde o acordar, o café da manhã, na lavoura, né, de café, que ela mostrava ela ajudando a abrir o café para poder secar, cuidando exatamente do patrimônio dela. Era uma mulher viúva, né? Perdeu o marido num acidente. Sou viúva, sou livre se eu quiser ter alguém um dia. Mas já coloquei na mão de Deus, se for da vontade dele. Uma pessoa precisa ser perfeito, que também não sou, mas uma pessoa que seja um homem de caráter, de verdade, de respeito. Aí sim, talvez eu me relacione com alguém que eu tô. E tinha 4 filhos. E um dos filhos veio a público em busca de justiça. Qualquer pessoa da região de Mutum, especificamente do Roseral, do Maitá, Imbiruçu, Barra Alegre, São Jorge, Rosca Seca, se no domingo de manhã viu alguma coisa estranha, alguém passando aí por volta das 9 horas aí, por volta das 9 horas, 9, 10 horas aí, com essa característica que a polícia passou, né, que todo mundo tá falando aí, uma Bros vermelha, 2 pessoas numa Bros vermelha, entendeu? Se alguém viu isso daí nesse período de tempo, né, se puder dar informação pra gente pra que lado que foi, já ajuda demais, gente. Se eu não me engano, é Bruno o nome do filho dela. Mas assim, o que chama a atenção é que levantaram-se uma suspeita também de que um possível relacionamento dela com um homem mentiroso que mentiu ser solteiro, mas que no fundo era casado, morava em outra cidade. E ela, ao descobrir que ele era um homem compromissado, ela pôs um fim na relação. Mas só que há relatos, né, coisas ainda de que ele não aceitava muito. Essa mulher acabou descobrindo e que, digamos que foi fazendo ameaça contra a Alzira. Alzira recebeu uma mensagem da esposa desse homem. Alzira passou a ser ameaçada por essa mulher. Não importava o que a agricultora dizia, que não tinha mais nada com o marido dela, que na época não sabia que ele era casado, que ele havia mentido, mesmo assim, ela continuava fazendo ameaças. Ninguém está afirmando que o motivo da morte de Alzira possa ter sido esse. Mas são informações extremamente importantes. Então, assim, há uma incógnita em torno desse crime, né? Mas tudo leva a crer que houve. Tudo leva a crer. Os fatos, eles mostram que foi uma execução. Por quê? Porque acho que 2 dias antes de ocorrer realmente a morte da Alzira, ela havia relatado em vídeo, né, no seu perfil social aqui no TikTok, que na madrugada, né, por volta de meia-noite e pouco, mais ou menos, ela escutou uma batida forte na janela. Ela até pensou assim tava sonhando, coisa do tipo, mas não. 2 tapas fortes assim na janela, assim. E ela acordou, despertou e gritou, né? Catou o telefone para poder se comunicar com alguém. Aí ouviu passos, né? Correndo. Então, ou seja, acho que dispersaram, foram embora. Aí ela pegou, foi, conversou com a vizinha e a vizinha falou também que escutou. Vou te falar o que aconteceu comigo aqui na roça, gente. A segunda noite dormindo aqui tranquila, 2 da manhã, acordo com uma bateção na janela, 2 tapas enormes na janela da sala. E eu acordei assustada e gritei. Eu achei que eu tava com pesadelo, sonhando, e eu acordei com as batidas na janela. Quando eu gritei, eu ouvi passos correndo. E beleza, tomei minhas providências dentro de casa, né? E fiquei acordada até lá para 7 da manhã, levantei.
Aí pensei se eu tava sonhando, perguntei minha vizinha se ela ouviu algum barulho. Ela falou que por base de meia-noite, 1 hora, por aí eu ouvi o barulho também. Então não era pesadelo, né, gente? Aí liguei pra polícia, tomei as providências, organizei questão de câmera. Meu filho veio aqui ontem, me chamou pra ir pra casa dele, preocupado comigo também, né? Falei, não, vou ficar aqui mais uma noite. E tomei todas as providências, né? Porque a gente é mulher, mas a gente tem que aprender algumas atitudes pra se defender de pessoas que queira fazer alguma coisa. Eu não sei, gente, eu não tenho problema com ninguém, não faço mal pra ninguém, não prejudico a vida de ninguém, eu sou casa pro trabalho. Aí eu tô dormindo em paz, cansada de trabalhar durante o dia. Não sei se foi pra me amedrontar ou o que a pessoa quis fazer com isso. E vai ver uma pessoa ficar aqui comigo um tempo, né? Por questão de preocupação mesmo, porque eu não esquento muita cabeça não, né, gente? Mas vou tomar minhas medidas, né, a respeito do que aconteceu. E vou trabalhar, que é o que eu sei fazer. Ela havia até comprado uma câmera, né, de segurança, mas por acho que não saber exatamente como configurar, né, e tal, que tinha que configurar no telefone e tal, ela ainda não havia sido instalada. E na manhã do dia do crime, que foi no dia 7 de junho agora, chegaram 2 homens encapuzados e desceram da moto, já atirando nela 3 tiros. Só que um acertou na nuca. Ou seja, né, pela forma que ela saiu correndo e tal, e um tiro acertou na nuca. E com isso, uma mulher forte, determinada, assim como ela mesma fala que mesmo após a morte do marido, ela foi persistente, ela continuou cuidando da terra, e mesmo sofrendo, como se diz assim, pressão para que ela vendesse a terra, né? Ela não queria vender a terra, ela não queria se desfazer desse patrimônio, porque quer queira, quer não, era uma fonte de renda dela, era de onde ela tirava o seu provento, o seu alimento, né? De onde ela vivia, né? Tinha as suas coisas. E era uma mulher bem estabelecida, uma mulher que tinha cabeça, né? Sabia administrar seus ganhos, investir também. E trabalhadeira, esforçada. Os vídeos mostram que ela falando uma mulher de pulso firme, aguerrida. Isso me abre uma reflexão, né, de que como a nossa sociedade é uma sociedade doentia, né? Porque queira, quer não, é um feminicídio, né? Porque matou por ser mulher também, por ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher que, igual fala, que a terra dela era uma terra fértil, uma terra boa, e a colheita dela era boa e farta, né? Eu colhia bastante café, né? Mas por quê? Porque, como ela diz, ela aprendeu antes, né, do marido morrer, tal, o marido ensinou muitas coisas para ela sobre café, né? A produção, o cuidado, essas coisas. E ela foi disciplinada, ela aprendeu e ela colocou em prática. Não é à toa que... Por que ela tinha sucesso? Porque ela colocava a mão na massa, né? Acordava cedo, ia à luta, fazia acontecer na vida dela. E... infelizmente, a inveja, ela existe, né? Não há exatamente quem é que realmente executou o crime ou que mandou, né, executar a Alzira. O que há, o fato é que ela se foi, desencarnou, né? Mas, outra coisa assim que a gente para pensar, quando eu falo sobre a questão da inveja, ela existe, né? E é uma sociedade doentia em que não aceita uma mulher, ela ser livre, uma mulher ser independente, ter dinheiro, né? Se divertir, né? Como fala, como há vídeos dela saindo, se divertindo, vivendo a vida dela, até porque era uma mulher nova ainda, né? Uma mulher de 43 anos, né? Já, pelo que eu vi, os filhos já grande e tudo mais. E assim, acho que fica esse pedido, né? Hoje, quantas e quantas mulheres não perdem a vida aí, né? E acho que tem que ter justiça nesse caso, tem que descobrir quem é que matou ou mandou matar a Alzira, porque pelo que fala, não levou celular, não levou carro, não levou nada, então tudo leva a crer que foi realmente uma execução. Confira os vídeos. Já a família de Alzira desconfia de concorrentes, pessoas do mesmo ramo de negócios de Alzira. Durante a entrevista para uma emissora de TV, uma irmã dela contou que Alzira vinha sendo alvo de inveja. Tinha muita gente lá que era muito invejoso, de olho nas coisas dela, na plantação dela, na colheita.
E agora, principalmente nas redes sociais, que ela vem crescendo cada dia mais. Uma coisa é certa, a polícia não pode descartar nenhuma hipótese, pois trata-se de um crime covarde, onde a vítima era alguém dedicada ao trabalho, à família e aos projetos pessoais, alguém que estava cuidando da própria vida, que não desejava a ninguém o mal que fizeram a ela. Vou chegar aqui para chamar o Célio Camilo, direto de Belo Horizonte, aqui com a gente no Bora Brasil, para falar sobre a investigação da polícia, aquele assassinato da influenciadora digital Alzira Maria Teodoro. Ela que ficou conhecida na internet, divulgando ali conteúdos relacionados ao universo do agronegócio. São as pistas, os caminhos que a polícia está seguindo a partir de agora. Domingo, em Córrego da Mata Fria, zona rural de Mutum, que fica aqui na região do Vale do Rio Doce, no estado mineiro. E agora foi instaurado um inquérito para investigar o homicídio da influenciadora digital de 43 anos, Alzira Maria Teodoro Luiz. Segundo a Polícia Civil, equipes da perícia oficial estiveram no local para realizar a coleta de vestígios para auxiliar na apuração do caso, né? Após os trabalhos policiais, o corpo de Alzira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhuaçu, onde passou por exame de necropsia. O que se sabe é que mais de uma pessoa teria participado desse homicídio, teria ido até o local onde ela estava, atirado nela e os criminosos fugiram do local. Ainda são poucas informações e agora a Polícia Civil investigando todo esse caso, investigando toda essa história para que possamos chegar em quem cometeu esse crime e também qual seria a motivação deste homicídio, viu? O mundo virtual era a chance da Alzira mostrar a realidade do campo. E eu sou apaixonada por café, eu decidi vir para a roça trabalhar no sítio. É eu que faço mesmo quando eu tô postando, igual eu rodo café, eu tampo café, eu faço almoço pro pessoal. Fora das redes sociais, ela era assim, comunicativa, alegre, trabalhadora e muito ligada à família. A influenciadora digital e produtora rural foi morta com um tiro na cabeça na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, interior de Minas Gerais. A Alzira estava sozinha em casa quando foi atacada. Testemunhas contaram que o crime foi cometido por duas pessoas que chegaram encapuzadas numa moto vermelha. A partir do que deram os tiros, a pessoa ficou meio com receio de sair e colocar a cara para fora para ver. Por lá ser roça, né, o pessoal meio acanhado. Mas ninguém não deu nenhuma outra informação a não ser essa daí não, tá entendendo? Não desistir é a melhor opção na vida de qualquer pessoa. Não desistir, não dar ouvido à opinião de ninguém. Quantas pessoas falou para eu desistir, roça não era para mim. Vocês viram recuperando lavoura? Vocês viram a lavoura lenha pura, cipó puro. E olha o tanto de café que deu, a moitinha de café. Olha só, gente, ó, esse café graúdo. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Cansado que agora que eu terminei de juntar eles. Olha que café bonito. Se eu tivesse desistido, abandonado tudo, né? Tá aí, os 50, se eu não me engano, não sei se é 50, 60 saco de 80 litros. Que deu um pedacinho de lavoura. Pouquinho. Um pedacinho pequenininho. Foco, determinação, fácil não é. Nunca vai ser fácil. Mas tudo é possível quando você tem força de vontade e quando você faz o que você ama, né? Você tem de gostar da área também. Não adianta nada você estar fazendo alguma coisa que você não gosta, só pelo dinheiro. Você tem que ter amor pela profissão. Eu sou apaixonada com esse cheiro de café. E é isso, gente. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho. Afinal, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou muito feliz e cansada.